Olá, dando seguimento ao nosso editorial no site Vozes Espíritas, seguindo com a Revista Espírita, o editorial, conhecendo a Revista Espírita de Allan Kardec. No artigo que está sendo publicado, nós estamos abordando a primeira edição da Revista Espírita de Allan Kardec, de janeiro de 1858. E essa primeira edição, além da introdução, onde Kardec faz algumas considerações sobre a Revista Espírita, a sua finalidade, que nós abordamos no artigo inaugural do editorial, ele traz outros 11 artigos. Artigos muito interessantes, proveitosos para o nosso conhecimento doutrinário. Nós gostaríamos de destacar que alguns destes artigos referem-se às manifestações dos espíritos, porque convém lembrar que àquela época, antes do surgimento formal da doutrina espírita com o Livro dos Espíritos, a movimentação dos espíritos interferindo no mundo físico estava intensa para chamar a atenção da humanidade. Então, havia muita curiosidade a respeito dessa manifestação, a ação da espiritualidade no cenário terrestre. De forma que Kardec escreve alguns artigos nessa primeira edição, esclarecendo o público a respeito de como se dá essa manifestação espiritual, e ele faz uma divisão clássica entre as manifestações físicas e as manifestações intelectuais. As físicas são aquelas que produzem um resultado material ostensivo, um ruído que os espíritos produzem, movimentações de objetos, curas, são manifestações realmente físicas dos espíritos, porque nós podemos ver muito claramente no mundo material a ação da espiritualidade. E existem as manifestações intelectuais, são aquelas em que os espíritos transmitem uma ideia, um pensamento, e isso pode se dar através da inspiração, pode se dar através da psicografia, através da psicofonia. Então, nesses artigos, nessa primeira edição, Kardec já começa a esclarecer o público um pouco a respeito da mediunidade, da ação dos espíritos, classificando essas ações, o que é muito didático e oportuno para o nosso entendimento a respeito da influência dos espíritos no mundo corporal. Mas há um outro artigo que nós, inclusive, destacamos mais vigorosamente no nosso texto escrito, que é uma evocação particular que Allan Kardec irá participar, até a pedido da genitora, para que ele pudesse fiscalizar aquela comunicação, dado o seu conhecimento, a sua experiência na área, e uma mãe que teve uma filha única, que faleceu com 14 anos de idade, após um processo de doença, um processo longo, doloroso, e esta mãe se vê num processo de sofrimento, num luto intenso, afetando a sua saúde, afetando a sua vida, o seu estado emocional, e ela tem um sonho onde ela é inspirada a buscar uma comunicação da filha. E como ela tinha uma conhecida médium, ela vai até a médium a fim de que pudesse obter uma comunicação espiritual. E ali se dá a comunicação, e é curiosa a comunicação para demonstrar a autenticidade, que a filha se manifesta através de um apelido familiar, Lili, que a médium desconhecia. E é interessante que a letra, a grafia, através da psicografia, também era idêntica à da filha. E aqui nós sabemos que é uma mediunidade com um contorno especial, porque nem todos os médiuns de psicografia conseguem reproduzir fielmente a letra do espírito desencarnado. E algo que nos chama a atenção na comunicação são dois pontos. Primeiro, que a mãe pergunta para a filha se ela estaria entre os anjos, já que ela era perfeita aqui na Terra, não tinha defeitos, e a filha responde que não,
que chegando no mundo espiritual, ela pôde perceber que ainda faltavam muitas coisas, muitas virtudes, muitos aprendizados a serem feitos para que ela pudesse gozar desse estado de maior felicidade. E ela diz à mãe que isso será feito nas próximas existências, nas futuras reencarnações. Então é algo curioso porque a própria filha chega, eu também achava que estava num estado de perfeição, mas chegando no mundo espiritual pude perceber que haviam pendências morais a serem acrescidas, buscadas. Então a importância do autoconhecimento profundo aqui no cenário terrestre, ainda enquanto está em vigência a nossa atual reencarnação, a fim de que não cheguemos no mundo espiritual às vezes iludidos. Achamos que estamos com virtudes já conquistadas, que não nos falta nada, que estamos plenos enquanto progresso individual, progresso espiritual, e às vezes chegando no mundo espiritual, com mais atenção, a gente começa a observar que faltaram ações, medidas, mudanças, progressos de determinadas áreas da nossa vida, na área psicológica, emocional, moral, intelectual, para que não sejamos pegos de surpresa no mundo espiritual, que possamos em vida realmente fazer uma análise sincera da própria existência, a fim de que possamos aqui, ainda no corpo, buscar essas melhorias, buscar esse aprimoramento emocional, intelectual e moral, voltando ao mundo espiritual o melhor possível. A perfeição ainda está distante de nós, mas é importante que nós podemos progredir muito, aproveitar as oportunidades que a vida nos concede para que possamos voltar para o mundo espiritual num estado espiritual melhor, onde lá daremos seguimentos àquilo que nós muitas vezes começamos aqui na Terra. Então é importante não ficarmos iludidos. Às vezes é uma projeção do orgulho, não identificar defeitos, falhas e correções. Então é muito útil essa comunicação a fim de que a gente possa aproveitar o atual momento da reencarnação. E algo que nos chama a atenção é que a filha, a Lili, o nome dela é Júlia, em que pese faltar muitas questões ainda para o seu crescimento espiritual, ela está num estado feliz, porque a doença prolongada que a levou à desencarnação ainda precocemente, com 14 anos, foi uma prova, como ela própria diz, exitosa, porque ela enfrentou com paciência, ela teve um comportamento, como está em O Evangelho segundo o Espiritismo, de bem sofrer. Então ela volta ao mundo espiritual, nesse estado de serenidade, colhendo os frutos de uma prova enfrentada com resignação, com paciência, com aceitação à vontade de Deus, e isso é muito importante. Então, uma prova exitosa faz com que retornemos ao mundo espiritual num estado de relativa paz de consciência, e isso é muito útil. Então, seja a prova, seja a expiação, para nós fica aqui essa reflexão em torno da importância do bem sofrer, conforme a lição citada em O Evangelho segundo o Espiritismo. E por fim, gostaríamos também de destacar, não podemos abordar todos os itens, fica aqui a sugestão para que vocês que nos acompanham possam ir buscar a íntegra da Revista Espírita de janeiro de 1858, a fim de que possam ler todos os artigos que são extraordinários. Mas no fim, Kardec acrescenta um item sobre o Livro dos Espíritos, e ele ali traz uma curiosidade que muitas pessoas nos perguntam como é que foram obtidas as comunicações constantes no mundo espiritual. Essas comunicações que constaram ali do Livro dos Espíritos, como é que vieram do mundo espiritual para o cenário terrestre. E Kardec diz que se utilizou de alguns médiuns que mandavam comunicações onde Kardec não estava presente, mas que a maioria ou grande parte dessas mensagens que permitiram Kardec lançar a primeira edição de O Livro dos Espíritos com 501 perguntas, vieram através das irmãs Julie e Caroline Baudin e através de Ruth Jafet, que eram meninas em torno entre 14, 16, 17 anos, jovens, cuja mediunidade extraordinária permitiu com que Kardec interrogasse os espíritos, questionasse determinados pontos, e através da mediunidade dessas jovens, a espiritualidade respondia, e Kardec, naturalmente, que fez todo aquele estudo de observação, de compilação, de organização,
e através então dessas 3 médiuns e de outros que, conforme ele diz, colaboraram, ainda que minimamente, pudesse vir a lume a primeira edição de O Livro dos Espíritos, de abril de 1857. Ele inclusive cita também um artigo que foi publicado num jornal à época, de grande circulação, onde um repórter do Chalard, ele faz essa menção no jornal, a coragem deste repórter à época, de noticiar o lançamento de O Livro dos Espíritos e noticiar a grandeza da obra, em que ele próprio, o repórter, pôde ler os itens, ler muitos pontos de O Livro dos Espíritos, concordar com eles e falar e enaltecer que é uma obra extraordinária para o nosso aprendizado, para a nossa instrução, para o nosso consolo, para a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Portanto, a primeira edição de janeiro de 1858 da Revista Espírita, em síntese, eram esses os pontos que nós gostaríamos de destacar neste vídeo em complemento ao artigo escrito.